Boa tarde a todos. Mais uma vez, sejamos todos bem-vindos a esta casa que nos recebe com muito amor e carinho. Aqueles que nos visitam a primeira vez, sejam bem-vindos. Aqueles que já nos acompanham há muito tempo, sejam bem-vindos. E aos companheiros da internet, sejam bem-vindos. Tivemos alguns probleminhas, mas de ordem técnica, mas agora, graças a Deus e graças à boa vontade dos colaboradores, estamos funcionando a pleno vapor. Então, de momento, agradeço a presença de todos para esse encontro que está iniciando. Nós temos algumas atividades desenvolvidas na casa e são realizadas aí doação de cestas básicas a 70 famílias cadastradas, né? Todo segundo sábado do mês. E é um trabalho que nós dependemos da colaboração dos nossos amigos voluntários, né? Aqueles que possam trabalhar e através da doação de alimentos não perecíveis. Então, quem tiver condição de ajudar, conhecer alguém que possa estar auxiliando, essa ajuda será bem-vinda, para nós podermos montar essas cestas. Nós temos também, todos os dias, nós temos as palestras, né? Reuniões públicas, com exceção de sexta-feira. Então, de segunda e terça, segunda, terça e quinta, às 20 horas, né? E quarta-feira é às 14 horas. E todas as reuniões, meia hora antes das reuniões, nós temos o plantão de orientação. Às sextas-feiras é realizado um trabalho visando os dependentes químicos, né? E seus familiares. Não é uma reunião aberta, mas é um grupo de trabalhadores que se reúnem para auxiliar as famílias a passar por essas dificuldades, ferramentas para que possam vencer esse sofrimento, tanto para quem o dependente químico como para os familiares. Então, se souber de alguém que esteja precisando de tratamento, então indique para nós, para que nós possamos estar auxiliando. Todo sábado, né? Todo sábado à tarde, a partir das 18 horas, nós temos a nossa entrega de lanches para os nossos companheiros que estão necessitados, que moram nas ruas, né, no entorno aqui da estação Carandiru e do Tietê. É uma ajuda que é feita com o voluntariado. Então, quem quiser, estiver disponível, quiser colaborar, só às 18 horas se encontrar com o pessoal, 17 horas, né, na realidade, para a preparação dos lanches, para a harmonização, e 18 horas sair para o trabalho. Fica o convite àqueles que quiserem participar. Aos sábados, as nossas reuniões acontecem a partir das 15 horas, ou seja, às 14h30 já temos o plantão, 15 horas nós temos as palestras. E aos domingos, às 10 horas da manhã, nós temos também, além da reunião, temos a evangelização infantil, que é uma oportunidade para que os nossos filhos, ou os nossos sobrinhos, ou quem tiver, né, ter o primeiro contato com a doutrina espírita. Tem uma série de atividades, tem os monitores que auxiliam isso aí. Então, meus amigos, esses são os trabalhos realizados pela Casa do Caminho Santana, aberto a todos que quiserem participar. Então, depois desses recados, né, vamos fazer aí a nossa preparação, né? Então, eu os convido a todos para fecharmos os olhos do plano físico e unindo os nossos pensamentos. Vamos a Deus, nosso Pai. Vamos agradecer a Deus, ao nosso Mestre Jesus e aos companheiros da espiritualidade, pela oportunidade que nos é apresentada nesta tarde, Pai. Para que possamos, Senhor, aproveitar ao máximo o que estaremos conversando nesta reunião pública, meu Pai. Que todos aqueles que procuram, encontrem, sejam saciados, sejam suas dúvidas sanadas, possam ser respondidas todas as suas questões, meu Pai. Que essa doutrina maravilhosa, meu Pai, que é distribuída a todos que queiram, ela possa se difundir cada vez mais, modificando homens, modificando sociedades, modificando o mundo, meu Pai. E essa oportunidade que nós agradecemos e pedimos, Senhor, que possamos aproveitar ao máximo. Que assim seja, meu Pai. Graças a Deus. E vamos envolver com muito carinho o nosso companheiro Rudai, que fará a palestra desta tarde. Tá? Seja bem-vindo. Fique à vontade. Boa tarde a todos. E a partir deste momento, nesses breves minutos que estaremos juntos, vamos aproveitar esses instantes para nós
para a nossa elevação espiritual, para a nossa compreensão, porque a palestra visa a reflexão. O objetivo maior é pôr-nos a pensar, a comparar as nossas condutas, a nossa forma de agir, e acima de tudo, baseado na doutrina espírita, possamos assim ter mais esperanças, mais força de vontade e ter uma mente mais lúcida, um coração mais tranquilo, sereno, para que possamos dar continuidade na tarefa existente, né, da nossa existência, na tarefa normal que somos aqui chamados. O tema é Deus virá. A base é o livro Alma e Coração. Autor espiritual é Emmanuel, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier. Está no item 56. Não esmoreças sob o fardo das provações e nem te desanimes na bruma das lágrimas. Nas horas mais difíceis da cena terrestre, recorde que Deus virá em nosso auxílio. Nesses dois parágrafos, nós somos chamados a atenção para não ceder às lágrimas e também não nos desanimar, esmorecer. Pois antes de nós encarnarmos, estando na espiritualidade, nós chamamos de erraticidade, que é o intervalo entre as duas existências, nós ali, né, a nossa vida espiritual, estando próximo de um período de encarnação, já tendo repassado as nossas experiências aqui na última encarnação, sim, fazemos uso do livre-arbítrio. Então, o livre-arbítrio é aquela escolha das provas mais importantes da nossa vida para, retornados à matéria, né, possamos repassar a experiência outrora perdida. Ouvirás quem te fale dos triunfos retumbantes do mal, convidando-te à cessação de qualquer esforço no bem, sob o pretexto de que o mal se acha escorado pelas enormes legiões daqueles que lhe oferem as vantagens de superfície. Não discutas. Servirás incessantemente ao bem comum, na certeza de que Deus virá pelas vias do tempo repor os bons no lugar justo. Os dias atuais é bem claro, né? É bem típico para esse parágrafo. Nós vivemos aí uma agitação, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, onde temos aí a impressão que o mal domina a tudo. Temos a impressão que aqueles que detêm o poder, né, o mando, principalmente o poder econômico, subjuga as pessoas, ou seja, a maioria. E aí descremos, nós perdemos a nossa esperança e desacreditamos que há alguém superior a tudo isso, né, que chamamos de Deus, que vai pôr em ordem novamente todas essas coisas. Nesse momento o homem colhe o que plantou. A nação, ou seja, os estados, a nação, os países em si, eles vão experimentar as coisas, os acontecimentos que escolheram outrora, anteriormente. Então é preciso nesse momento ter a mente clara, coração aberto, confiante em Deus acima de tudo, confiante em Jesus, para poder, através de nossos pensamentos, através de nossos sentimentos, irradiados para o bem, para o auxílio dos espíritos superiores, ou seja, somando energias com os espíritos superiores, aqueles que coordenam, aqueles que orientam os destinos da humanidade, possamos assim aguardar que o tempo faça a sua parte. Assinarás a presença daqueles que te fazem sentir que os desentendimentos do mundo não se coadunam com o trabalho da paz, com a desculpa de que o homem tem necessidades da guerra como imperativo da evolução. Não discutas, mais uma vez, darás todo apoio à sustentação da concórdia, onde estejas consciente de que Deus virá, pelas vias do tempo, estabelecer a solidariedade perfeita entre as nações. Mais uma vez, aqui se amplia as nações, ou seja, ao Brasil, aos Estados Unidos, as nações aí em guerra, outros países, a essas manifestações, como eu disse, que buscam, né, fazer ouvir as suas vozes, os seus direitos, né, mas também serve para nós, particularmente, individualmente, porque adianta ficar discutindo coisas, brigas e mais brigas, discórdias,
né, contendas e mais contendas, uma vez que basta que as pessoas procurem os seus direitos, respeitem os direitos alheios, né, através do exemplo, onde quando um não quer, dois não brigam, né? Mas sempre fazendo prevalecer o direito que lhe compete, o dever que lhe compete também. Desta forma, a gente consegue fazer um trabalho de paz. Nesse exemplo aqui e no anterior, vamos pegar a imagem de Jesus. Jesus, estando ali entre os discípulos dos fariseus, e estes querendo pegar Jesus, né, na contradição, apresentou aquela moeda, aquele denário de prata que tinha cunhada a imagem de César. Perguntaram a Jesus, de quem é esta imagem ou de quem é esta moeda? Jesus respondeu, de César. Dai a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Ou seja, as coisas da matéria, da nossa existência, da vida atual, deveres, direitos, temos que respeitar e temos que pleiteá-los, né? Porém, isto pertence à matéria. E toda vez que nós, arvorados em conquistar as coisas materiais, desrespeitarmos os direitos alheios, com certeza haverá expiações e provações, não resta a menor dúvida. E deveremos devolver aqueles os quais subtraímos, né, aquilo que lhes eram de direito. Escutarás longas dissertações acerca da deterioração dos costumes, inclinando-te a descrer da dignidade social. Não discutas, serás fiel no respeito a ti mesmo e não te retirarás do dever retamente cumprido na convicção de que Deus virá, pelas vias do tempo, reajustar os setores convulsionados da comunidade humana, recolocando cada um deles no caminho certo, em caminhada certa, ou no caminho certo. Ora, está aí os costumes sociais, né? Tão exaltados, tão arvorados, tão evidentes através das novelas, através dos filmes, da internet, ou das mídias como um todo, né? E cada um querendo fazer moda à sua própria maneira, né? Cada um querendo ser um tipo e querer ter sucesso, mesmo que seja, né, em um segundo. E óbvio que os costumes, a cultura de um povo, é a sua característica, é a sua riqueza, não resta a menor dúvida. Mas desrespeitar esses costumes, ou aviltar-se a si próprio para poder, né, ter alguns instantes de fama, é um problema sério, que depois redundará em muitas lágrimas, né? Então, vamos sim amar a nós mesmos, vamos ser o modelo de respeito à ordem social, vamos ser o modelo de criaturas educadas, não resta a menor dúvida. Se o tempo pede que sejamos mais atualizados quanto às questões tecnológicas, sejamos. Se o momento pede que nós sejamos mais atualizados quanto aos costumes das vestimentas, da alimentação, sejamos. Mas sempre lembrando que nós, criaturas humanas, temos necessidade apenas do necessário para sobreviver. O supérfluo, tudo aquilo que excita as paixões, as vaidades, não são necessárias. E estes nós temos que deixar de lado. Para não, né, sermos vítimas de nós mesmos, né, ou cairmos em tentação e cairmos no buraco. É bacana entender que os nossos sentidos estão aparelhados para a matéria. Ouvido, ouvir, ver, né, falar, paladar, tato, são sentidos da matéria. E estes são apropriados para perceber o mundo à nossa volta e trazer e dar respostas para a alma, através, né, dessas vibrações puramente materiais. Então a matéria cria ilusão para nós. Mas o nosso espírito ou a nossa alma, ela vibra num ambiente diferente da matéria. Então o sentido espiritual difere totalmente da matéria. E esses, para serem tocados, precisam estar num plano muito mais sutil do que o plano material. Então todas as coisas mais belas, as coisas mais nobres, as conversas, os diálogos mais elevados, o respeito, o amor, a solidariedade, a caridade como um todo, toca diretamente a alma. E esta se sente mais feliz, esta se sente mais elevada, e ela troca incessantemente
elementos mais materiais por elementos mais sutis do órgão onde ela se encontra. Por isso que pensamentos elevados, sentimentos nobres, ações e palavras bem colocadas, faz com que a gente conquiste esta virtude maior. Agora, toda vez que nós caímos em negativismo, pessimismo, ou seja, tudo que nós nos conduzimos para as coisas mais embrutecidas, para as coisas mais negativas, isso nos prejudica. Isso nos deixa num nível puramente terra a terra, ou material. Muito semelhante aos animais. Os animais, coisa interessante, eles têm uma inteligência apropriada às suas necessidades de reprodução e alimentação e proteção da sua espécie. Tudo mais, a espiritualidade vai fazer com que eles recebam. Então, nesse tempo, o princípio inteligente que está ali em desenvolvimento está colhendo as vibrações materiais para preparar o seu corpo mais sutil. Tudo isso demanda tempo, não é segundos, é séculos, milênios, séculos, bilhões de anos, para que ocorra esse desenvolvimento e chegue na criatura humana. Então, as necessidades materiais são aquelas que a matéria exige os seus cuidados. E nós que já ultrapassamos a etapa da animalidade, que temos inteligência, que temos sentimentos, nós temos que fazer uso da inteligência nossa e de nossos sentimentos mais elevados para promover o bem-estar social, no aspecto material e no aspecto principalmente moral. Continuando, muitas vezes, na própria trilha pessoal, amargos vaticínios te procurarão da parte de muitos companheiros, tentando fixar teu campo mental nas mais escabrosas questões da caminhada do dia a dia. Ouviremos referências inquietantes em torno de compromissos que tenhamos abraçado, de pessoas a quem nos afeiçoamos, de instituições a que oferecemos o melhor conteúdo de nossas aspirações para a vida mais alta. Respeitemos a todos os informantes, amigos, que nos solicitem a atenção para a influência do mal. Ou seja, haverá muitos amigos, muitos companheiros, muitas pessoas que vai chamar a nossa atenção para que estejamos alertas para as investidas do mal, para que não demos guarida às investidas do mal e mantenhamos a nossa força de vontade, a nossa fé e a nossa convicção no bem, em Deus, em Jesus e no amor ao próximo. Respeitando estes amigos ou esses informantes, cooperemos com eles na extinção do mal. Entretanto, guardemos o coração invariavelmente na túnica luminosa da esperança, orando e trabalhando, vigiando e servindo, convencidos de que Deus, cuja infinita bondade, nos sustentou hoje, nos sustentou ontem, nos sustenta hoje e sustentar-nos-á igualmente amanhã. Nesse momento, vigiados, atentos contra as farsas investidas do mal, que se reveste das situações mais delicadas para despertar-nos a nossa inferioridade, ou chamar-nos, ou deixar-nos a nossa inferioridade. Precavidos, atentos a essas investidas. Pensamento ligado em Deus, pensamento nas coisas mais nobres da vida, resguardados por amigos que querem o nosso bem. Aí sim, nós não deixamos ser abatidos pela nossa invigilância, ou pela nossa descrença, ou nosso medo da vida. Entendendo que Deus virá. É que Deus virá. Deus aí está. Porque, filosoficamente, Deus está presente desde que o mundo existe, desde que o mundo foi criado, não importa em que data se fixe essa criação. Deus Deus está. E Ele cuida de nós através de nossos semelhantes, encarnados ou desencarnados. Então os pais cuidam dos filhos, os filhos cuidarão dos seus filhos, e os nossos anjos da guarda, eles cuidarão de nós. Respeitarão o nosso livre-arbítrio, nos influenciarão para o bem, querendo sempre que a gente progrida cada vez mais
farão que a gente tenha sempre pensamentos positivos, escolha sempre o melhor caminho, que a gente fique sempre resguardados no bem. E esse anjo da guarda fala em nosso coração através da voz da consciência. Deus fala para nós, ou cuida de nós diariamente, através desses benfeitores espirituais que se encontram entre nós nesse momento e que estão sempre entre nós. Se aprendermos a ouvir a voz da consciência, aquela vozinha que fala, escolha o bem, vá para o caminho melhor, mantenha-se em segurança, não discuta, mantenha calma. São coisas desse tipo. Perdoe, ame o seu semelhante, renuncie. São palavras que chegam em nosso foro íntimo. Muitas vezes quando nós estamos no silêncio. Muitas vezes quando depois de já abatidos pelo medo, pela dúvida ou pela tristeza, pelas aflições, ali em silêncio, vem essa vozinha e fala para nós, né? Ou enquanto dormimos, o corpinho dorme na cama, o espírito alça voo, né? E esses amigos se aproximam de nós e convidam-nos a dar um passeio, a reabastecer as nossas energias espirituais e nos enche de esperança. Acordamos felizes, acordamos convictos que tudo tem solução. Não há problema sem solução. Né? Infeliz daquele que acha que não há solução para o seu problema. Todo problema tem solução, independente do grau, do tamanho que ele se encontre. Para isso basta que acreditemos em Deus, porque Ele virá. E deixemos que o tempo faça a sua parte. Não adianta querer resolver da noite para o dia tudo. Como disse Jesus, a cada dia basta os seus cuidados. Uma coisa de cada vez. Sejam quais forem as aflições e desafios da estrada, nunca te deixes intimidar pela farsa das trevas e faze brilhar no próprio coração a mensagem inarticulada do amor eterno que a luz dos céus abertos te anuncia. Cada manhã, de horizonte a horizonte, Deus virá. Óbvio que Emmanuel está dizendo para nós que a cada dia é uma nova oportunidade para nós progredir, crescer, acreditar, né? A cada dia que o sol está aí, é luz para os nossos espíritos, é confiança em novas oportunidades, é trabalho, é ação, né? É acreditar mesmo. São aspectos, muitas vezes, místicos, mas importantes. São aspectos onde a fé, ela deixa de ser um artigo propriamente religioso para ser uma convicção na ajuda do plano maior. Então nós temos aí no Velho Testamento, no Novo Testamento, que representa Jesus, os apóstolos e todos os seus seguidores, como uma convicção da ajuda do alto para aqueles que estão aqui na terra e são mansos, são pacíficos, estão passando pelas aflições, pelas provações, mas são obedientes, são resignados, lutam no seu dia a dia, procuram uma vida melhor, querem uma vida melhor, auxiliam da melhor forma possível, segundo as suas possibilidades, para que o mundo seja melhor. E desta forma, muitas vezes esquecidos de si mesmo, eis que acontece a cura espiritual, a cura do corpo físico, as situações financeiras se resolvem, porque Deus dá a cada um segundo as suas obras. Lembre que no começo eu disse que, estando nós na erraticidade, antes da encarnação, já naquela etapa para poder escolher as provas, nós optamos por aquelas que precisamos passar para relembrar a lição, dar continuidade na tarefa interrompida e procurar ter uma evolução. Sim, encarnados, a espiritualidade que junto conosco consignou essa nossa escolha, eles estarão ali atentos, estarão ali respeitando-nos, ajudando-nos. E vamos dizer assim, nós que já passamos dos 50 anos, já de uma certa forma vimos
tudo que era possível de situações materiais acontecer, né? Vamos ter medo das coisas que vêm por aí? Não. Pelo contrário, as nossas experiências servirão como base para ajudar aqueles que têm menos idade, respaldados na nossa confiança em Deus, poderem, né, fazer o trabalho que lhes compete. Crentes, né, convictos que Deus está, né, no comando do universo. Deus está no comando do universo. Nós estamos no comando das nossas vidas. Olha a grande diferença. Né? Imagine a responsabilidade do autor do universo que delega aos seus, né, ministros esta harmonia, que sequer temos noção, né, do tamanho que isso representa. Então, problemas temos, cada um tem os seus, uns mais, outros menos, mas é preciso entender que, para solucioná-los, é preciso estar com a mente tranquila. É preciso estar com o coração, né, calmo, sereno, pacífico. É preciso aprender a respeitar, né, o tempo. É preciso gerenciar os pensamentos para que estes sejam seus, nossos, e não dos outros. Então, diante de qualquer situação ou qualquer projeto, é preciso estar calmo, tranquilo, para poder, né, ter iniciativa, ter atitude e fazer um trabalho, né, que nos dê realmente a capacidade de sentirmos-nos eficientes, úteis e, acima de tudo, felizes. Porque essa é a intenção, né? Respaldados na confiança em Deus, meu Deus, quem não conseguirá? Agora, se o passado foi um turbilhão de problemas, dificuldades, foi assim, uma vida cheia de situações complicadas, onde magoamos, ferimos, onde subtraímos, então o presente não há muito o que questionar. O presente será aquele, né, espelhando ou tendo como efeito essas causas anteriores. Mas nesse presente, que é o grande construtor do futuro, nós não podemos desperdiçar esse tempo. E temos que fazer o melhor que podemos. Então, se temos que cumprir o dever, cumpriremos o dever. Se temos que ter lazer, faremos o lazer. Se temos que comparecer a cursos, a frequentar religiões, né? Se temos que conviver em sociedade naquele momento presente, façamos o que nos compete, o que nos chama a nossa obrigação, para que depois do dever cumprido, tenhamos a tranquilidade de estarmos realmente certos que fizemos o melhor. Então, para nós encerrarmos, Deus virá, Deus está, Deus é, e temos que confiar nele, acima de tudo. Por isso que Jesus, estando na cruz, ele não titubeou em nenhum momento. Do alto olhou para a humanidade, pediu a Deus, né, que pudesse perdoar aqueles homens que ainda não entendiam ele, Jesus e a sua missão, e que ainda não conhecia a Deus, o Pai de todos nós. Porque Jesus sabia que o tempo, né, é o maior de todos para colocar as coisas no seu devido lugar. Paz a todos e obrigado pela atenção. Sim, obrigado pela colocação. Algum companheiro gostaria de fazer um comentário, fazer uma pergunta a respeito do tema? Vamos por vez. Não precisa ter isso aí, não. Completar, fica tranquilo. Né? Comentário também, algum tópico da palestra. Sabemos menos do que vocês imaginam, viu? Estamos aqui aprendendo. Só não temos a vergonha de falar aqui, só isso. Rudai, ainda temos aquela imagem, né, de que ele virá. Em breve voltará. Então, muitos que estão esperando, né, a volta de Deus, a volta de Jesus, a volta... e confunde muitas palavras, né? Sim. Então, as pessoas se apegam muito às palavras e acabam esquecendo o verdadeiro significado, né? Ele já veio. Ele já se apresentou para todos.
já está presente entre nós, está presente no nosso coração. No momento que você abre o seu coração, no momento que você aceita, no momento que você... Não é aceitar porque... Não, mas... Porque você entende, né? Você aceita que você tem o seu trabalho, tem a sua jornada para fazer, ele vai estar sempre amparado, sempre apoiando você nas suas tomadas de decisões. Né? Deus vai estar sempre com você. Do momento que você acorda, ele está com você. Do momento que você vai dormir, ele está com você. Sim. Então, nós temos que sair para trabalhar, arregaçar, não é isso? Sim. Já que ele está sempre conosco, né? Então, Deus virá, ele já está aqui. E que nós ainda precisamos, estamos buscando. Até quando? Não sei, isso vai de cada um, né? Sim. Mas cabe a nós fazer a nossa parte, que é arregaçar as mangas e sair para o trabalho, né? Com certeza. É isso? Sim. Nesse aspecto, Jesus, ele sempre afirmou que ele e Deus, ele e o Pai, era um e mesma coisa, né? Ou seja, uma e mesma pessoa. Porque Jesus representava, como embaixador, como representante divino, ele fazia a vontade, cumpria as leis de Deus. E ele e o Pai, uma e mesma pessoa, significa que o Pai está sempre presente. Sim. Todo aquele que tem um coração ligado a Deus, né, ligado ao respeito do semelhante, está com Deus. Não que aquele que não esteja com o pensamento ligado a Deus, ou preocupado, não esteja com Deus. É que ele não percebe Deus naquele momento e opta pelas suas próprias necessidades. Mas ponto passivo, né? No Novo Testamento está colocado ali que Jesus voltará. Se voltará em forma física, não sabemos, mas a sua mensagem está aí presente. E temos que ter certeza que, fazendo a nossa parte, ou seja, amando a Deus acima de todas as coisas, amando ao próximo como a nós mesmos, e acima de tudo, procurando nos amar, né? Deus estará sempre conosco, né? E esta convicção, né, esta certeza que Deus é por nós, é que faz com que a gente não tenha medo, não tenha insegurança, não vacile, não duvide do auxílio do plano maior. Nesse aspecto, nós vamos lembrar lá do centurião. O centurião era um soldado romano que tinha sobre o seu mano 100 outros soldados. E eis que o servo deste centurião estava doente. E esse centurião chegou a Jesus e falou, né, mestre, meu servo está doente, mas basta que você mande um dos seus anjos ir até minha casa e meu servo ficará curado. Ele, centurião, falou, porque quando eu falo, ordena um soldado, faça isso, ele faz. Cumpra aquilo, ele cumpre. Da mesma forma, né, basta que Jesus ordene a um dos seus soldados ou anjos. Né? Quando aquele servo chegou à sua casa, né, quando o centurião chegou à sua casa, seu servo estava curado. E nesse meio tempo Jesus falou que ele nunca viu tamanha fé em toda Israel. Isto é convicção, isto é certeza que ocorrerá, né? A cura, não seja espiritual ou material. Mas para isso é preciso que a gente trabalhe. É preciso que a gente aceite, não se revolte. Por isso, quando as criaturas estão em expiação, elas revoltadas, elas não entendem essas coisas. Quando as criaturas estão em prova, ou seja, são obedientes, são resignadas, sabe que aquilo é um momento difícil e que servirá como lição, como experiência para um futuro imediato, melhor, elas não duvidam, né? Elas acreditam piamente. Né? Só lembramos de Deus na hora do sufoco, né? Ah, meu Deus, me ajude. Né? Ah, meu Deus, me ajude. Oh, Deus, me ajude, né? Mas depois que Ele nos ajuda, né? Que está sempre nos ajudando, aí esquece, né? Só vai lembrar dele de novo na hora que precisar de novo, né? Mas mesmo assim, o Pai é tão magnânimo, é tão um Pai maravilhoso, que está sempre nos ajudando. É verdade. Até o dia em que você começa a andar sozinho com as suas próprias pernas, né? A partir daí Ele vai estar do seu lado, torcendo para você, para dar certo. Com certeza. Mas você tem que aprender a andar. A hora que você começar a andar com as suas pernas, Ele com certeza Ele vai estar torcendo para que você dê certo na vida, né? Muito obrigado, Dai. Só para encerrar, eu falei muito de pensamento, mas é importante que tenhamos em mente o seguinte: temos que aprender a controlar, né, os nossos pensamentos. Temos que aprender a conhecer os nossos pensamentos.
Não adianta nós darmos guarida, ou seja, deixar que os pensamentos, como uma avalanche, fluem constantemente pela nossa cabeça. Então, pensamentos nossos são aqueles pensamentos que nascem em nosso coração, que nos chama a nossa atenção sempre para as coisas boas. Mesmo que o coração dê aquela batida descompassada na dúvida, mas devemos olhar para o céu, olhar para Deus, pedir ajuda para que, convictos, certos que as coisas serão melhores, e serão realmente, porque nós queremos e Deus é por nós. Exatamente. Obrigado, Rodai. Obrigado a todos. E assim está, meus irmãos. Depois de tudo que foi colocado nessa tarde agora, né? Com certeza estamos mais crentes que Deus está conosco, né? Que se Deus é por nós, quem será contra nós, né? Desde que cada um faça a sua parte. Então, chegado agora, depois de muito recebermos, o momento de doarmos, distribuirmos com aqueles que estão necessitados. Então, mais uma vez, os convido a fechar os olhos do plano físico, unindo os nossos pensamentos e elevando-os a Deus nosso Pai. Vamos abrir os nossos corações, vamos doar. Ó Pai, que essas energias, que esses pensamentos sejam utilizados, Pai, para levar alívio àqueles nossos irmãos que estão necessitados, Senhor. Aqueles que se dizem injustiçados, por aqueles que clamam nos leitos de dor, pelo remédio, pela cura, Pai. Por todos aqueles que buscam as respostas para os seus males, para que eles possam encontrar essas respostas, meu Pai. Por esse nosso planeta Terra que está passando por grandes transformações, meu Pai. Para que ele possa ser envolvido nesse abraço fraterno. Para que a sua transição se complete, meu Pai, de uma maneira tranquila. Para que em cada casa, meu Pai, em que ali se encontrem uma ou mais pessoas para o estudo do Evangelho, para o estudo dessa doutrina, possam transformar aquele reduto familiar em faróis para iluminar o caminho dos viajantes que estão perdidos, procurando um amparo, procurando uma orientação, uma resposta, meu Pai. Como verdadeiros homens do caminho, auxiliar aqueles que procuram, Pai. E vamos abrir um momento para aquela vibração para o nosso parente, nosso ente querido, alguém que esteja necessitado. Que assim seja. Graças a Deus. E agradecidos a Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre querido, e aos companheiros da espiritualidade que aqui estão conosco, nós humildemente pedimos permissão para encerrarmos a primeira parte deste nosso trabalho desta tarde, e que possamos, ao retornar aos nossos lares, mais confiantes, firmes e crentes, que Deus está sempre conosco, nos amparando, nos auxiliando, durante a nossa semana, a nossa jornada, em busca da nossa modificação. Que assim seja. Graças a Deus. Agora vamos para a segunda parte do nosso trabalho, né, que são os passes. Então gostaria de pedir àqueles companheiros que vão receber o passe magnético, já fazer a fila, né, próximo à porta de entrada, e em seguida os companheiros que vão receber o passe espiritual também. Tá bom?